pronomes relativos. Bom, o próprio nome dos pronomes já demonstra a função dos pronomes, né, Laurinha? Pronome relativo, adivinha? Faz relação, é isso aí mesmo. Conecta as oraçõezinhas bonitinhas, beleza? Que nós temos. Além de tudo isso, os pronomes relativos, eles introduzem oração subordinada adjetiva. Os pronomes mais lindos que nós temos no planeta. Nós temos dois grupos de pronomes relativos, ok? Dois grupos. Nós temos um grupo que se chama, olha que bonitinho, um grupo que se chama grupo anafórico. Márcio, o que é um pronome anafórico? Eu disse para vocês na aula passada o que é um pronome anafórico, chuchu. Um pronome anafórico é aquele que retoma elementos anteriores. Retoma elemento anteriormente citado, né? Quais são os pronomes que fazem isso? Olha lá, o que, o qual e o quem e o onde. Esses são os pronomes que se chamam pronomes anafóricos, beleza? Até colocar aqui um Szinho para nós termos ali anafóricos bonitinhos com plural, beleza? Então, pronomes anafóricos. Aí você tem o quê? Aí você tem o pronome catafórico. Ou seja, só tem um pronome relativo que funciona como catafórico. Catafórico, só para lembrar, é aquele pronome que anuncia, que avisa que tem coisas na frente, anuncia o que está na frente. Então, quem é ele? Ó, pronome catafórico é o nosso querido amigo cujo, beleza? Então, são esses caras aí, ó. O cujo é catafórico, o que, qual, quem e onde são anafóricos. Detalhe importante, tá, gente? Em especial, a palavra que é o pronome relativo mais comum que nós encontramos por aí, olha que bonitinho. O quezinho, ele é o cara que mais aparece por aí. Tem mais, ele tem muitas funções. Às vezes ele não é pronome relativo. Às vezes ele acontece como conjunção, às vezes ele acontece como partícula de expletivo, pronome interrogativo, o que é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando ele é pronome relativo, e como é que eu vou identificar isso? O que, quando é pronome relativo, ele pode ser trocado pela palavra qual. Aliás, todos os pronomes relativos do conjunto anafórico só são pronomes relativos mesmo se eles puderem ser trocados por qual. Então, o qual, o quem, olha lá que bonitinho, o onde. Então, a palavra qual é a nossa referência de teste, tá? Você está no meio da frase, você não sabe se o pronome que você tem na mão é um pronome relativo, o que você faz? Você tenta trocar esse cara por qual. Se der para trocar por qual, ele é um pronome relativo, beleza? O cujo não tem conversa, o cujo é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é mesmo isso aí, beleza? Então, bora lá. Algumas informações importantes. Então, primeira coisa que nós vamos trabalhar é o conjunto anafórico, beleza? Então, como assim, chuchu? Vamos lá, vou apagar aqui, ó, o catafórico e vamos brincar no conjunto anafórico. Então, o primeiro cara aí é o nosso bom e lindo, maravilhoso que. O nosso quezinho, ele é o cara, beleza? Ele é o cara maravilhoso, bonito, que só. Vou até puxar para cá para sobrar mais espaço para nós. Olha que bonitinho, sobrando mais espaço para nós. Então, vamos lá, ó. Seguinte, lindinho. Vamos brincar um pouquinho com os anafóricos. Vamos entender de que maneira que esses caras atuam dentro do texto. Os pronomes relativos são os caras mais importantes no que a gente chama de coesão, beleza, lindinho? Então, os caras ali são os caras mais importantes no conjunto da coesão. Por quê? Porque eles conectam elementos e isso é extremamente importante. Vou fazer duas frasezinhas aqui para vocês, ó. Eu vi o gato. Olha que bonitinho. O gato era peludo. Olha que coisa mais linda, mais fofa, mais gostosa. Eu vi o gato era peludo. Olha que bonitinho. Pegou? Legal. Você vai perceber que nós temos duas vezes a palavra gato aqui. Então, quando você vai juntar essas frasezinhas, uma dessas palavras gato vai virar um pronome anafórico aí do grupo de cima, beleza? Então vamos lá. Você pega, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse gato aqui e eu tenho esse gato aqui. Beleza? Eu vou juntar essas duas frases e vou atuar. Olha que bonitinho. Então vamos lá. Vou primeiro manter essa aqui, ó. Eu vi o gato
que era peludo. Beleza? Então vamos entender o que aconteceu, Chuchu. Olha lá, aquele gato lá de cima, ele virou esse gato aqui de baixo, ok? Aliás, esse quezinho aqui de baixo. Então, é isso que o pronome relativo faz. É basicamente isso que o pronome relativo faz. Ó, esse gato de cima é exatamente esse mesmo quezinho de baixo aí, certo? E toda vez que você encontrar a palavra que funcionando como pronome relativo, e como é que eu vou descobrir isso? Eu troco por qual para ver se é isso mesmo. Ó. Então, gato é menino, então eu ponho o, porque é gato, é menino, ó, o, qual. Se encaixar, aquilo ali é pronome relativo mesmo. Olha lá, ó. Eu vi o gato, o qual era peludo. Então, já encaixou, já saquei, já entendi. Eu vi o gato, o qual era peludo. Maravilhoso, beleza? Olha que bonitinho, maravilhoso. Olha que coisa mais fofucha do mundo. Olha lá, ok? Legal. O que e o qual automaticamente retomam o antecedente, beleza? Isso aqui é função anafórica. Então, ó, o que ele sempre retoma o elemento anterior. Tudo bem? Bonitinho? Olha lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Claro que eu poderia ter utilizado esse que aqui, ou esse gato aqui para substituir e daria na mesma, tá? Só para você entender o que seria, ó. Olha lá, vou fazer uma frase dissociada aqui só para você entender, ó. O gato que vi era peludo. Olha lá. Então, o gato que eu vi era peludo. Olha que bonitinho. Tá vendo esse aqui? Mesma coisa, Chuchu. Ele retoma o antecedente dele aqui, ó. A diferença é que eu troquei esse gato aqui e não o outro, tá? É a mesma coisa. E claro, do mesmo jeito dá para você trocar por qual, ó. O gato, o qual vi. Simples assim, entendeu? Todo mundo understand? Então esse é o primeiro passo aí dos pronomes relativos. Pronomes relativos. Então grupo anafórico ainda, hein? Então vamos lá. Esse trocar por qual aqui, ó, esse trocar por qual pode resolver um problema bom, um problema maneiro, que é um problema de ambiguidade. Como é que é essa história, Márcio? Atenção, atenção, atenção. Quem vem lá? Quem vem lá? Atenção, quem vem lá? Bonitinho, bonitinho, maravilha. Olha lá, atenção, quem vem lá? Bom, lindos, olha lá. Ambiguidade. Claro, com que o que eu vou dizer para vocês aqui necessariamente não acontece sempre, tá? Vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Vamos, olha que bonitinho, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Então olha que bonitinho. Vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Beleza? Anotou, anotou, anotou? Oh, olha lá, vamos à casa de Arnaldão, que era horrível. Bom, qual é o problema aqui, Márcio? O problema é que esse quezinho fantástico que aqui está, olha que lindo que ele é, ó. Esse quezinho fantástico que aqui está, ele na verdade, ele é invariável. O que significa isso, Márcio? Significa que esse cara aí, ele não tem uma conexão clara com o antecedente. O problema é que, na verdade, nas outras frases que eu pus para vocês, nós tínhamos um antecedente só. Aqui nós temos mais de um antecedente possível. Então, isso que eu vou explicar só vai funcionar em que situação, Márcio? Só vai funcionar quando houver mais de um antecedente possível e quando, olha lá, eu só vou conseguir resolver problema de ambiguidade se houver mais de um antecedente possível e esses antecedentes possíveis anteriores aí, se eles tiverem algum tipo de diferença, ou no gênero ou no número, tá? Então, ó, vamos à casa de Arnaldão. Casa é feminino, Arnaldão é masculino. Beleza, Chuchu. O que tá retomando quem, ó? O que tá retomando qualquer um dos dois. Calma lá. Ó, vamos lá. O que é antecedente? Antecedente é o cara que ele vai retomar. Quem que é horrível? Você não sabe se é o Arnaldão ou se é a casa. E você, aí, claro, você não sabe quem é. O que não me dá clareza, porque o que ele é um pronome invariável. Ele não tem gênero e não tem número.
Então, para resolver o problema de ambiguidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma maneira de conectar aquilo de forma mais direta. Isso só dá para fazer, repito, se os antecedentes possíveis tiverem gênero e ou número diferentes, ok? Então, se tiverem gênero ou número... Isso, depende. Quer ver? Ó? Se eu colocar aqui o qual... Olha que bonitinho. Eu estou retomando Arnaldão. Se eu pegar aqui o qual, eu estou retomando Arnaldão. Beleza? Mas eu posso também, de repente, se eu quiser, fazer assim, ó. A qual. Então, ó. Se eu disser a qual, eu estou retomando casa. Então, essa é a diferença básica. Entendeu? Então, olha lá. Olha que bonitinho. Aqui eu estou fazendo o Arnaldão. E aqui eu estou fazendo casa. Então, basicamente, isso só dá para fazer, repito, isso só dá para fazer se os antecedentes aqui tiverem gênero ou número diferentes. Beleza? Porque se tiverem se nós tivermos aqui dois meninos ou duas meninas, ou dois elementos no plural, ou dois elementos no singular com o mesmo gênero, dá problema. Aí não adianta, você tem que refazer a frase. Beleza, chuchus? Tudo bem? Então, ó, quando você puder, né, você troca ali o quezinho por qual. Por quê? Porque você consegue fazer ali uma conexão um pouco mais clara. Né? O qual ele conecta mais diretamente. Por quê? Porque ele tem gênero. Ó, menina, menina, menino. Então eu vou retomar só elemento no plural, no masculino. Vou retomar só elemento no feminino. E se eu tivesse aqui os quais, eu retomaria um elemento no masculino plural. Tudo bem? Particularmente gosto muito de usar qual, porque se direciona mais claramente aí os elementos. Ok? Maravilha. Então, ok. Ainda falando dos caras que são anafóricos, beleza? Vamos lá, ó, que bonitinho. Vamos aqui, o onde. O onde, chuchu, olha que bonitinho. O onde, ele é um pronome relativo anafórico, beleza? Só que é o seguinte, esse cara aqui, ele só pode retomar ideia de lugar. É isso aí, ó. Retoma ideia de lugar. E tem mais, tá? Lugar físico. Físico. Você vai ver o que significa exatamente isso, tá? Ó. Então vamos lá. Você não pode colocar onde em qualquer lugar. Eu sei que muita gente adora usar onde porque é mais bonito, né? Mas não pode. Quer ver? Ó? A casa onde moro é linda. Olha que coisa mais fofa do mundo. A casa onde moro é linda. Linda, linda, linda. Tá vendo esse onde aqui, chuchu? Então, ó, esse onde aqui, ele está retomando um elemento anterior. E o elemento anterior que ele está retomando, ó, é casa. Agora, o mais importante de todos aqui, tá? De tudo. O importante aqui de casa é que casa é um lugar físico, um lugar real, tá? Então eu posso usar o onde. Por que você está falando isso? Porque existem situações em que a gente não tem ideia de lugar assim. Então olha lá. Atenção. Lugar Ops, que é isso? Olha lá. Lugar virtual. É isso aí. Que papo de louco, mano. O que é lugar virtual, ué? Que lugar virtual? Tipo internet. Olha lá, vamos lá. Quer ver? Olha lá. A situação em que estou é grave. A situação em que estou é grave. Tá vendo aí, ó? Seguinte, chuchu, olha lá o situação. Situação não é uma ideia de lugar físico. Portanto, fofura, eu não posso colocar onde. Eu tenho que colocar aí, ó, o em que, porque não está retomando um lugar físico, está retomando um lugar que não é físico, a gente chama de lugar virtual. Beleza? Olha, a situação em que estou é grave. Então é isso aí. Márcio, mas e lá em cima? Eu só posso usar o onde? Ah, o aonde, Vinícius, é outro papo. Eu vou apagar essa lousa e eu explico o aonde, tá? O aonde, na verdade, ou melhor, segura um pouquinho que eu já vou mostrar para vocês onde é que entra o aonde, tá?
Senão vai misturar as estações, é na regência, mas dá para usar também. Mas ó, lá em cima dá para usar o em que? Dá para usar o em que. Só não dá para usar, né, o onde aqui embaixo. Lá em cima dá para usar o em que na boa, ó. Em que, olha lá em cima dá para usar o em que. Olha que bonitinho. Ok. Então, retoma ideia de lugar físico, onde? Aí, o em que ele usa em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo bem? E claro, né, meu, não preciso nem usar o quem aqui, né? O quem ele vai usar para pessoa, né? Não tem nada a ver com lugar. Aqui, beleza? Tudo bem? Dá para usar qual? Dá para usar qual também. Como é que fica, ó? Ó, olha que bonitinho. É a porque é casa, né? A qual. Vamos ver lá, olha que bonitinho. Seria a qual. No entanto, ó, o que você tem, ó. Você tem um em aqui na brincadeira. Então, em mais a, adivinha o que vai acontecer? Na. Olha que coisa fofinha, ó. Então, a casa na qual moro é linda. Então, vamos lá, gente. O cujo. Então, ó, algumas informações importantes sobre o cujo, né? Seguinte, chuchus, coisas que só o cujo faz para você, ó. Não, olha que bonitinho, aceita artigo. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, não existe cujo o, não existe cuja, e aí vai, beleza? Então, ó, não existe cujo o, nem cuja a, nem cujos os, nem cujas as. Primeira coisa que você já vai ter na cabeça aí. Beleza? Segunda coisa, olha lá. Primeira coisa aquilo lá. Segunda coisa. Estabelece ideia de posse. Né? Estabelece ideia de posse. Que papo é esse, chuchu? Estabelece ideia de posse. Ou seja, você já vai ver bonitinho aí, tá? Então vamos lá, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu vi o rabo do gato. O gato era peludo. Então, ó, eu tenho essas duas frasezinhas separadas aí. Ok? Eu vou juntar essas duas frases e o que vai virar o cujo? O cujo, para funcionar, ele tem que estabelecer uma relação de posse. Então, na verdade, o que vai virar cujo é esse pedaço aqui, ó. Eu vi o rabo do gato, tá? É isso aí que vai virar cujo. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, olha que bonitinho, vou ter que colocar com um grifo diferentezinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai virar o cujo, tá? Porque o cujo tem que estabelecer uma relação de posse. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó, embaixo na frase montada, ó. O gato cujo rabo vi era peludo. Olha que coisa mais bonitinha aqui, ó. Então vamos lá. O gato cujo rabo vi era peludo. É isso aí, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato. É isso que você está lendo ali, ó. Então, ó, cujo rabo vi é a mesma coisa que vi o rabo do gato, beleza? Detalhes importantes de nós dois. Vocês vão ver que existem dois níveis de informação, ó. Se eu te perguntar o que eu estou falando do gato, a única coisa que eu estou falando do gato é que o gato era peludo. Essa informação que está no meio, ela está fazendo uma menção, a informação se dá a respeito do rabo do gato. Então, olha lá, eu tenho duas coisas aqui, duas informações tecnicamente separadas. O gato era peludo, primeira informação, e segunda informação, eu vi o rabo do gato. Então, aqui eu estou me referindo a rabo, aqui eu estou me referindo a gato. São duas coisas totalmente diferentes, beleza? Por esse motivo que a galera quase não usa o cujo, belezinha? Por este motivo, quase não usa o cujo. Detalhe importante, tá, chuchus? O cujo não troca por nada por ninguém. É isso aí e isso aí mesmo. Tudo bem? Beleza? Mas o cujo, ele é inevitavelmente um pronome relativo. A diferença é que em vez de ele retomar um antecedente, ele marca quem está na frente dele ali. Tudo bem?
conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Ondas são movimentos, né? Movimentos periódicos, tá? Na verdade, você pode colocar que a onda é a perturbação em um meio, né? Uma perturbação só no meio gera um pulso. Sucessivas perturbações no meio vão gerar ondas, tá? E aí a figura que nós vamos mais aparecer, né? Mais estudar sobre onda, são essas figuras aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal, ó. Ó, a direção de vibração, ó, para cima e para baixo, ó. A propagação para onde está indo, ó, para a direita, tá? Então imagina que a gente amarrou a corda, né, numa árvore e ficou chacoalhando a mão para cima e para baixo. Então a gente está vibrando, ó. A gente é o oscilador. Então você sobe e desce, sobe e desce. Você está criando ali ondas. E as ondas têm velocidade, né? Elas têm amplitude, elas têm frequência, elas têm período, e é isso que a gente vai ver agora. O que é cada uma dessas coisas, como identificar nesse desenho de onda e como usar isso para calcular a velocidade da onda, tá? É muito importante, e a gente vai cair na equação de onda, quando a gente quer estudar e calcular a velocidade de uma onda. Então, como eu calculo a velocidade normal? Né, a velocidade média, assim, a velocidade de um movimento uniforme. A gente faz ΔS sobre ΔT, não é? Então, ΔS lá é o espaço percorrido e ΔT é o tempo que demorou para percorrer esse espaço. Quando a gente estiver falando de onda, vai ser assim, ó. A velocidade da onda vai depender do quê? Vai depender do comprimento da onda e vai depender do período da onda. E a gente vai ver isso, o que é cada uma dessas coisas, tá? Comprimento, nós usaremos essa letra aí, que parece um V de ponta cabeça com topete, que é o lambda, tá? Uma letra bastante usada aí na área da física, né? Tanto na matemática também, e nós utilizaremos isso para calcular comprimento de onda, beleza? Então vamos entender aí, né, quais são os elementos da onda e o que a gente vai ter que estudar. Bom, período. Primeira coisa que a gente vai ver da onda, então, é o período. O que é o período de uma onda? Período é o tempo que demora para acontecer uma onda, tá? Então, nós teremos aí diversos valores para períodos, dependendo do tipo de onda, tá? O período, ele tem uma relação com a frequência da onda. O que seria a frequência? Seria quantas vezes essa onda, né, aparece num determinado tempo. Então, isso seria aí a frequência da onda. Então, o período, vamos pensar, ocorreu uma onda. Quanto tempo demorou para isso acontecer? O tempo que demora para acontecer uma onda, nós chamaremos de período, tá? Como é que a gente calcula o período? A gente só consegue calcular o período se nós linkarmos ele com a frequência, tá? Ou se a gente tiver, por exemplo, um gráfico. Esse é o gráfico típico de onda, ó, tá? Então você tem aí, ó, a cada sobe e desce aqui uma oscilação, tá? Uma onda, ela começa, por exemplo, ó, começa aqui e é a soma de uma crista. Então a parte mais alta da onda nós chamamos de crista, tá? Então é a soma de uma crista e um vale, tá? A parte mais baixa da onda nós vamos chamar de vale e a parte mais alta da onda a gente vai chamar de crista. Então quando nós somamos uma crista a um vale, tá? Nós temos o quê? Nós temos uma onda. Então, o tempo que demorou para que isso ocorra, nós chamaremos de período, tá bom? Então, ó, crista e vale. Nunca esquece disso. Ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, vale, tá? Frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ondas que vão ocorrer naquele tempo observado. Então, eu estou olhando 1 minuto. Em 1 minuto ocorreram 100 ondas. Qual é a frequência? 100 ondas por minuto, tá? Se eu estou olhando lá 2 segundos, ocorreram 10 ondas. Então, são 10 ondas em 2 segundos. Qual é a frequência de ondas? São 5 ondas a cada 1 segundo. Então, a frequência é o número de ondas em um determinado tempo. Período, tempo para ocorrer uma onda.
frequência, número de ondas em um determinado tempo. Ah, você pode estar pensando, quem que determina esse tempo? A situação, o problema, o exercício, não sei. Tá? A gente vai olhar ali e vai analisar. Nós podemos calcular a frequência de vários movimentos repetitivos, também chamados como movimentos periódicos. Né? Nós temos qual é a frequência do ponteiro dos segundos de um relógio. Né? Frequência seria o quê? O número de voltas que ele dá em um determinado tempo. Então, sei lá, você vê, ele deu uma volta em 60 segundos. Então, a frequência seria 1 sobre 60. Ah, o ponteiro das horas, ele dá uma volta em 12 horas. Então, a frequência é 1 sobre 12 voltas por hora. Então, frequência tem a ver com o número de repetições em um determinado tempo. Tá? Eu já falo das unidades de medida de tudo isso. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma onda, né, que tem menor frequência, maior frequência e aqui menor amplitude. Bom, a gente falou de período, a gente falou de frequência. O que é amplitude? Amplitude é a altura da onda em relação a esse eixo de referência que nós temos aí. Esse eixo de referência, tá, é o eixo onde a gente diria que a vibração é zero. Então, tá acima do eixo tem uma amplitude, tá abaixo do eixo tem uma amplitude, tá? A amplitude é a mesma, ela só muda o sinal. Então, se tiver do meio para cima é uma amplitude positiva, se tiver do meio para baixo é uma amplitude negativa. Então, a amplitude é a altura em relação a esse eixo. E se você for trazer para o seu cotidiano, o que é amplitude de onda? Se a gente pensar numa onda sonora, ondas de maiores amplitudes são mais intensas, que é o que a gente chama de volume alto. Né? O alto e baixo da onda, né, de uma onda, tem a ver com frequência. Quando nós dizemos que uma onda, né, quando um som é alto, quer dizer que ele tem uma frequência alta. Quando nós dizemos que um som é baixo, ele tem uma frequência baixa. Então, aquela história de aumenta o som e abaixa o som é meio errado fisicamente falando. Nós deveríamos falar que a intensidade tem que ser aumentada ou a intensidade tem que ser diminuída. Deixa o som mais forte ou deixa o som mais fraco. Tá? Então, a amplitude tem a ver com isso, com a força do som. Se a gente for pensar numa luz, né, uma luz de alta amplitude vai ser o quê? Ela vai ser bem intensa, né? E de baixa amplitude vai ser menos intensa. Então, a amplitude tem a ver com isso daqui, ó, tá? Tem a ver com essa altura aqui, ó. Olha a amplitude dessa onda, olha a amplitude dessa onda e olha a amplitude dessa onda. Né? Você percebe que essa onda tem menor amplitude em relação a essa e menor amplitude em relação a essa. Outra coisa que nós estamos olhando aí no desenho é o comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? É o espaço que ela percorre num determinado tempo, é o tamanho dela. Tá? Lembra que eu falei que uma onda é composta, né, por uma crista e um vale? Então, basicamente, né, uma crista e um vale. Então, aqui, ó, nós temos um vale, né? E aqui eu tenho metade de uma crista mais metade de outra crista. Então, se eu somar metade dessa crista mais metade dessa, eu tenho uma crista inteira. E se eu somar essa crista inteira com este vale, eu tenho um comprimento de onda. Então, eu tenho um lambda. Existem 3 maneiras da gente descobrir o tamanho de uma onda, o comprimento dela. Ou a gente vê a distância entre 2 cristas consecutivas, nós teremos um comprimento de onda. Nós podemos também calcular esse comprimento de onda vendo a distância entre 2 vales consecutivos. A gente também calcula um comprimento de onda. E uma terceira maneira de calcular o comprimento de onda é vendo a distância entre 3 nós consecutivos. O que são os nós? Nós são esses pontos onde a onda cruza esse eixo de referência. Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu teria um nó. A distância entre 3 nós consecutivos é exatamente a soma de um vale com uma crista. Então, também é o tamanho de uma onda. A frequência é inversamente proporcional ao período. Então, nós dizemos que um, na verdade, é o inverso do outro, né? Ondas de maiores frequências têm menores períodos. Ondas de menores períodos têm maiores frequências.
Tá? É isso que a gente analisa. Então, é essa relação que a gente vai ver entre frequência e período. Por exemplo, se uma onda demora 10 segundos para acontecer, se o seu período é de 10 segundos, a sua frequência é de 1 sobre 10 oscilações por segundo, ou hertz. Né? Então, a frequência seria 0,1, 1 sobre 10. Se o período é 2, a frequência é meio. Tá? Então, essa relação inversa sempre vai existir. Maneiras de calcular. Então eu vou desenhar aqui, ó, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Eu posso calcular o comprimento de onda, ó, medindo a distância daqui até aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um lambda, tá? Por quê? Lembra que precisa de um vale e uma crista? Ó, você tem meio vale aqui, você tem meio vale aqui e você soma com essa crista aqui. Então aqui a gente tem uma onda. Existe uma outra maneira também, ó. Quer ver? Opa, peraí. Não. Opa, cadê o meu? Aqui, tinta. Outra maneira de calcular aqui. Você pode pegar, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. Então, isso daqui, ó, chama nó, tá? A distância entre 3 nós consecutivos também te dá um comprimento de onda. Olha por quê, ó. Aqui uma crista e um vale. Também te deu uma onda. E a gente também pode calcular do jeito que ele mostrou aqui pra gente, ó. Né? Ó, daqui, ó, de uma crista até outra crista. De uma crista até outra crista, o que a gente tem? Um vale, meia crista aqui, meia crista aqui, ó. Duas cristas, né? Uma crista e um vale. Então, são as diferentes maneiras de calcular o comprimento de onda. Beleza? Ó, olha a frequência dessa primeira onda e olha a frequência da onda de baixo. Perceba que no mesmo intervalo de tempo, a gente tem mais e menos onda. Então, a gente tem mais e menos frequência. Eu vou traçar uma linha aqui e aí a gente vai fazer essa análise, ó. Vamos pegar desde este ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse aqui, tá? Mesmo ponto. Aí eu vou pegar aqui, ó, aqui, e deixa eu colocar mais aqui, ó. Aqui foi o tempo que deu uma onda, não é? Então, só deixa eu... Cadê? Vem. Borracha. Então, vamos apagar aqui. Professor apanhando. Então, um ponto aqui, um ponto aqui. Aí, ó, um ponto aqui deu uma onda, ó. Perceba, ó, uma crista, um vale, aqui deu uma onda. Vamos pegar esse mesmo tanto aqui, ó, e descer, ó, chegar aqui, mais ou menos, ó. Né? Vamos pensar que é mais ou menos no mesmo ponto aqui. Quantas ondas eu tenho embaixo? Ó, um vale, uma crista, uma onda. Um vale, uma crista, duas ondas. Um vale, uma crista, 3 ondas. Perceba que nesse mesmo intervalo de tempo, né, em cima eu tenho uma onda, embaixo eu tenho 3 ondas. Então a frequência é maior. Eu tenho mais ondas num determinado tempo do que eu tenho em cima. Então aí a gente consegue perceber o que é frequência. É o número de ondas num determinado tempo, tá? Existe um jeito de calcular a frequência também, que é com essa fórmula, ó. F é igual ao número de ondas, tá? Dividido pelo tempo que demorou para essas ondas ocorrerem. Esse é um jeito de calcular frequência também. Tá? Então, a frequência pode ser o inverso do período ou a frequência pode ser calculada pelo número de ondas num determinado tempo. Aí a gente vê a equação da frequência e período, essa relação que eu falei. Então, essa é a relação entre frequência e período. A frequência, a gente vai usar a unidade de medida de hertz, tá? E o período, a gente vai usar a unidade de medida de segundos. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo, tá? Então, lembra, unidade de medida de frequência, hertz. Por quê? Homenagem a Frank Hertz, tá? Físico, e desenvolveu vários experimentos com ondas. E o tempo vai ser segundo mesmo, porque o Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós usamos segundo. Comprimento de onda, todo comprimento na física a gente usa a mesma unidade de medida. A gente vai usar aqui também, metros.
tá? Então, comprimento de onda em metros, a frequência em hertz e o período em segundos. Essas são as unidades. Amplitude. Amplitude é o que? A altura da onda. Metros também tem o caráter de comprimento. Então, aqui a gente já falou sobre a amplitude, né? Que é a distância da crista ou do vale até o nível de equilíbrio, tá? Aqui fica mais bonitinho para vocês olharem. E aí, a amplitude está relacionada à onda sonora, né? De uma maneira ligada ao volume. Nós já vimos isso também. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. Nós chamamos de som forte e som fraco. Se você toca algum instrumento musical em orquestra, por exemplo, você lê bastante partitura, né? E nas partituras vem sempre escrito qual é a força que você tem que tocar aquelas notas. Se você está ao piano, né? Se você toca fraco a tecla, sai baixo o som de volume, que é o que a gente chama de volume. Se você toca forte a tecla, sai mais forte o som, sai o que a gente chama de mais alto. Então, essa dinâmica, né, da música, que dá o sentimento ali de você escutar e conseguir reproduzir aquela música, ela vem escrito forte e fraco, tem a ver com isso. Tem a ver com a intensidade que você vai tocar e a intensidade que o som vai sair. Então, a frequência baixa, a gente vai ter som grave, e frequência alta, som agudo. Quando a gente está falando de som, então, né, o grave e o agudo tem a ver com alto e baixo. Quem tem a voz grave, né, reproduz sons baixos. Inclusive, se você for tocar num coral, né, a primeira coisa que vai acontecer é a classificação da sua voz. Ele vai ver se a sua voz é alto, soprano, contralto, tenor, baixo. Tem a ver com a frequência que a gente, né, emite aqui falando. E é muito louco, né? Porque a nossa voz, de verdade, a voz que nós emitimos ao mundo é aquela que você grava aquela mensagem do WhatsApp, né? É essa voz que a gente escuta. Que muita gente escuta a própria voz e fala: credo, mas que voz é essa? É a sua, queridão, né? É normal, tá? Aquela, vou chorar, não faz isso não, Giovana. Mas essa é a nossa voz. A gente não escuta pelos nossos ouvidos, assim, do jeito tradicional. A gente escuta por ressonância dentro das nossas fossas nasais aqui. Então, o som vem por dentro, né? Ele sai da nossa garganta, vem por dentro e, né, mexe no nosso tímpano por aqui. Então, nós escutamos um som muito mais grave do que ele é de verdade, tá? A nossa voz é sempre mais aguda. Tá? E por isso que a gente assusta. Quando a gente vê a nossa voz gravada em algum lugar, a gente fala: ô louco, quem é que está falando? É você. Né? Eu também acho que minha voz é mais grave do que ela é realmente. E aí quando eu escuto, eu também não gosto. Faz parte. Tá? Vimos já os comprimentos de onda, né? E aí a gente vai cair na equação da onda. Tá? Se a gente for falar de onda eletromagnética, a gente vai falar muito dessa letrinha aqui, ó, tá? C. O que representa essa letrinha? Representa a velocidade da luz, tá? Então, C representa a velocidade da luz. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Lembrando qual? Imagina uma luz aqui, ó. 300.000 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, percorrendo no vácuo, a onda eletromagnética, e aí toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade, gente. Seja lá qual for a onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade, tá? Que seria a velocidade da luz. Então, lá no vácuo, a onda percorre 300.000 quilômetros em 1 segundo. Um pouquinho só mais rápida que o som, né? O som percorre 340 metros em 1 segundo, numa temperatura média de 20 graus, que é o que a gente imagina, tá? Então, é muito diferente, né? Por isso que a gente vê o raio antes, depois a gente escuta o trovão. Porque a luz se propaga mais rápido do que o som, né? Isso a gente aprende desde pequenininho. Então, ó, comprimento da onda sonora e da onda... comprimento de onda sonora ou da onda eletromagnética. Tá? Lambda vai ser sempre comprimento. A velocidade da luz no vácuo, ó, é de 299.792,458 km por segundo. É óbvio que a gente não vai usar esse valor, né? A gente arredonda isso para aproximadamente 300.000 km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, no ar, ó, a 20 graus, mais ou menos 343
metros por segundo. Frequência da onda a gente vai chamar de hertz. A gente escuta frequências de ondas mecânicas desde 20 Hz a 20.000 Hz. Então a gente viu todos os elementos da onda, crista, vale, e agora, lembra lá no começo que eu coloquei a velocidade da onda? A velocidade da onda era uma coisa muito importante para a gente ver. Tá? Como calcular a velocidade da onda? Porque daí a gente vai cair na equação de onda. Então, pensando em velocidade sendo distância sobre tempo, e a distância sendo o comprimento da onda e o tempo período, nós podemos calcular a velocidade fazendo lambda sobre t, tá? Só que nós vimos também que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, olha aqui, ó, tá? Lambda dividido por t é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t. Matematicamente é a mesma coisa. Só que o que era 1 sobre t? Lembra? Ó? Nós vimos que 1 sobre t é a frequência. Então, a gente pode substituir, ó, esse 1 sobre t por f. E aí fica lambda f. V igual a lambda vezes f é a equação da onda. É isso que a gente vai trabalhar muitas e muitas vezes. V igual a lambda f. Tá? Velocidade, comprimento e frequência. E aí a gente consegue perceber que, né, vamos pensar numa onda eletromagnética, onde a velocidade é constante, tá? Se a velocidade for constante, né, ou vai ficar lambda igual a f, quer dizer que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, ondas de frequências baixas, né, de pequenas frequências, têm um grande comprimento de onda. E ondas de frequências altas têm um curto comprimento de onda. E aonde vai entrar essa ideia de comprimento de onda? Quando a gente estudar fenômenos ondulatórios, difração, poder da onda de contornar obstáculos, né? E aí quando a onda é grandona, ela consegue contornar obstáculos. A gente vai ver isso. E aí ocorre a difração. Você já parou para pensar que quando passa um carro com um som muito alto, o que você escuta da música? O grave ou o agudo? Né? Passa o carro, o que você escuta? Você escuta o tss, 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 tss. Você não escuta. Você escuta o bum, bum, bum. Por quê? Porque aquela onda é uma onda grave. É uma onda grave, uma onda de baixa frequência. Ela tem baixa frequência e um enorme comprimento de onda. Então ela consegue sofrer difração e sai do carro. Você passa do lado de uma boate, você escuta o grave, porque o grave está conseguindo se difratar. E o agudo? O agudo não. O agudo, por ter uma frequência muito alta, tem um comprimento de onda pequeno, ele não sofre tanta difração. Então é por isso que quando passa o carro tocando, você escuta o grave e não escuta o agudo da música. E quanto maior for a altura do som, pior, né? Porque daí o grave vai ficar mais forte, você vai ter mais difração, ele vai sobressair sobre tudo. Tá? Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios, distribuindo qualidade. Eletrosfera. Essa que é a região onde nós encontramos todos os elétrons. E por que é tão importante a gente falar da eletrosfera desse jeito? Porque é na eletrosfera, é com os elétrons que nós vamos fazer as principais reações químicas, certo? Então sempre que a gente estiver falando de reação química, de mudança de moléculas, nós estaremos falando de movimentação de elétrons.
E tudo isso vai acontecer aqui, ó, na eletrosfera. A gente vai ver hoje também um pouquinho de tabela periódica. Sim, vamos estudar a tabela e saber utilizar a tabela, beleza, galera? Todo mundo me pergunta, professor, o senhor teve que decorar a tabela lá na faculdade? Lógico que não, cara! Tá louco, tá maluco? Tabela foi feita para se consultar e nunca para se decorar, beleza? Por isso que os grandes vestibulares, quando fazem uso de uma tabela periódica, quando há necessidade de uma tabela periódica, eles colocam a tabela lá na prova completinha para você consultar. Beleza? Então a gente vai aprender a usar a tabela periódica, que isso com certeza vai facilitar muito sua vida em algumas resoluções e exercícios. Beleza? E o que esse assunto de eletrosfera vai trazer pra gente? Para começo de conversa, a gente vai ter que falar e entender um pouquinho sobre como os elétrons se encontram nesta região. Beleza? Simbora? Então vamos, que é só sucesso. Então a gente viu um pouquinho sobre Bohr e o seu modelo atômico, certo? A gente lembra lá que no modelo de Bohr, né, nós temos ali o núcleo, né, que ele é positivo. E por que positivo? Porque dentro dele nós temos subpartículas positivas, chamadas de prótons, e também temos lá, não podemos esquecer, das subpartículas neutras, que são os nêutrons. Show de bola! Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é toda essa região onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Para Bohr, nós temos que lembrar que a eletrosfera ela vai ser o quê? Ó? Dividida em níveis de energia quantizada, ou seja, cada camada ali vai ter a sua energia própria, ok? Então nós temos que lembrar que para Bohr, cada camada tem sua energia própria. Dessa forma, a gente sabe que os elétrons que estão num nível energético têm energia diferente daqueles que são encontrados em outro nível, né? Ou em outra camada. E assim sucessivamente. E lembrando, eu nunca, jamais poderei ter elétrons entre as camadas, ok? Então, sempre teremos aí os elétrons presentes em uma camada ou em outra. Ou seja, eles têm quantidade de energias muito bem definidas. Beleza? Não podemos esquecer disso. Mas aí, né? Como que foi determinado toda essa ideia da quantização de energia? Tudo isso veio da ideia do espectro de emissão. Que a gente conversou um pouquinho, né? Que a gente viu lá que cada material possui um espectro de emissão diferente, né? Que ele vem, né, do fato da excitação dos elétrons que quando retornam para o seu nível energético original, liberam uma energia excedente na forma de luz. Essa luz pode ser do espectro da região do visível ou não, ok? Ali nós temos a ideia dos espectros de emissão e olha lá, a ideia é sempre de quando o elétron retorna para sua camada de origem, né, dependendo da distância, né, da quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade que agora ele está eliminando, a gente vai ter, né, obviamente, um espectro aqui diferente. Mas lembra que eu falei para vocês que o modelo de Bohr não era o modelo mais atual existente, que o mais atual é o de Schrödinger. Mas entre Bohr e Schrödinger, nós temos um carinha aí chamado Sommerfeld, que deu aí uma atualizada no modelo de Bohr, né? Arnold Sommerfeld, ele vai dizer pra gente aí que, olha, se a gente olhar bem, o modelo de Bohr, ele tem uma pegadinha do malandro ali. Porque Bohr, ele previu aí 7 níveis energéticos, né? 7 camadas energéticas, que a gente pode chamar elas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com números, como a gente também pode chamar como K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Mas o que Sommerfeld percebeu foi o seguinte, né? Aqui, né, deixa eu só voltar um pouquinho, esse seria o modelo de Sommerfeld. Mas por que ele é assim, um pouco diferente? Por que essas órbitas, tá vendo? Elas são diferentes das órbitas previstas por Bohr. Porque, na verdade, para Sommerfeld, existiam mais do que apenas 7 camadas. Existiam pequenos níveis energéticos menores, que a gente vamos chamar, né, nós vamos chamar aí de subníveis, e esses subníveis estariam contidos dentro dessas camadas. Vamos dar uma olhada como que ele pensou nisso? Olha lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho do espectro de emissão. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para vocês.
Então, beleza, né? Temos aí o espectro de emissão, né? Olha lá, os elétrons voltando para os seus níveis energéticos, e dependendo de qual camada ele estava e para onde ele vai liberar uma quantidade de energia diferente, e essa energia vai ser no espectro, né, de luz, visível ou não. Mas o que Sommerfeld percebeu é que se você desse zoom, né, se você olhasse bem, né, bem próximo desses espectros, você ia ver que dentro dele haviam níveis energéticos menores ainda. Então, se você olhasse o espectro de luz vermelha, por exemplo, você ia ver que ele não era uma faixa contínua de energia, ou seja, ela era dividida em subníveis menores. O que nos faz perceber que, na verdade, ó, vamos voltar. Opa, quero voltar, na verdade. Vamos voltar aqui e pensar o seguinte: esse cara que saiu aqui, ó, desse último nível energético aqui, né? E voltou para a camada aqui, ó, voltou para essa camada, certo? Voltou para essa camada, ele liberou energia suficiente para cair no espectro do vermelho. Mas quando a gente para e vê que, na verdade, esse espectro vermelho, se a gente der um zoom nele, ele tem níveis energéticos diferentes, ele não é uma faixa contínua, então quer dizer que dentro daquela região de onde ele saiu, daquele nível, na verdade, existiam subníveis menores, onde ele poderia se encontrar. Então, daí Sommerfeld percebeu que, na realidade, os orbitais, né, a eletrosfera, ela não era formada apenas de 7 camadas. Ele percebeu que dentro dessas camadas deveriam haver subníveis energéticos. Subníveis esses que a gente vai chamar de S, P, D e F. Beleza? Tranquilos? Então vamos seguindo. Então a eletrosfera vai ser constituída por 7 níveis de energia, né? Que a gente pode chamar de camadas ou órbitas, numerados de 1 a 7. Essa é a forma de a gente chamar, né, pela IUPAC. A IUPAC, galera, vocês vão ver ao longo do estudo de química, esse nominho aparece de vez em quando, tá? A IUPAC nada mais é do que um órgão internacional que determina, né, digamos assim, o que seria a nomeação, como que você dá nome correto para as coisas na química, que seria um nome, digamos assim, mais universal, beleza? Então, para a IUPAC, a gente nomeia essas camadas energéticas, iguais as que Bohr já tinha previsto, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, também é possível a gente acabar encontrando elas sendo chamadas, né, de KLMNOPIQ. Beleza? Cada nível aí energético, ele permite, então, um máximo de elétrons. Então, vou sair aqui um pouquinho para o canto, para vocês verem. Então, se eu tenho o nível 1, o nível 1 tem um máximo de elétrons, né? E aí, existe uma equação chamada equação de Rydberg, que é 2n elevado a 2. Então, n sendo o nível energético. Então, 2 vezes 1 elevado a 2 vai dar 2, né? Porque 1 elevado a 2 é 1 vezes 2 dá 2, e assim sucessivamente. Então, essa equação ela vai te dando aí o máximo de elétrons que cabem em cada camada, mas cuidado, porque você vai ver que ela vai dar errado de um ponto em diante. Olha lá, na terceira camada está tudo ok, 18 elétrons. Na quarta camada cabe 32, né? Na quinta camada já está errado, ele preveria 50, mas na verdade é 32. Tá? Então, na verdade, essa equação de Rydberg é uma equação que ela tem uma previsão aí teórica do que seria, né? A gente vê que a sexta e a sétima também vai dar errado, né? Porque olha só, a previsão era que fosse 50, 72 e 98 elétrons, mas a gente percebe que na verdade da quinta camada para frente a gente vai diminuindo a quantidade de elétrons, né? Ela mantém 32 na quinta e cai para 18 e 8. Então, os valores pela equação de Rydberg, eles são meramente teóricos, tá? Então, cuidado. Dica do professor Renan, o que eu faço? Decora. Não tem muito o que fazer, tá, galera? Pensar na equação de Rydberg vai dar BO para você lá na frente, certo? Então, decora esses numerinhos. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, certo? Não é tão difícil. Mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o mais importante. Quando a gente falar em distribuição por subníveis, aí aquilo vai ser mais importante pra gente. Beleza? Ok? Então, a gente sabe que, olha só, para cada camada energética, nós temos um máximo de elétrons que são possíveis de serem encontrados lá. Então, por exemplo, a primeira camada cabe um total máximo de 2 elétrons. A segunda, um total máximo de 8. A terceira, 18. A quarta, 32, 32, 18 e 8, certo? Então, essas são as quantidades máximas de elétron
que eu posso encontrar dentro de determinada camada. Beleza, vamos continuar. Os níveis, então, né, os níveis energéticos, as camadas, as órbitas, elas são divididas em até 4 subníveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada nível energético, ele pode ter de 1 a 4 subníveis dentro dele, beleza? E quais são os subníveis? Os subníveis aí serão esses, ó. O S, o P, o D e o F. E cada subnível, obviamente, suporta um máximo de elétrons, tá? Então, assim como cada camada tem um máximo de elétrons lá dentro, cada subnível também vai ter. Por quê? Porque as camadas são, na verdade, formadas de subníveis. Beleza? E vamos ver quais são esses subníveis? Quais são os máximos desses subníveis? Vamos sair aqui um pouquinho para o canto aí, então. Então, vamos lá. O subnível, né, S, P, D e F. O máximo de elétrons vai ser 2, 6, 10 e 14. Isso aqui é legal vocês guardarem, essas quantidades. 2, 6, 10. Professor, como que chamam mesmo os subníveis? É São Paulo, Distrito Federal, beleza? SPDF. Esses são os subníveis. 2, 4, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Falei 4, estava pensando em outra coisa. 2, 6, 10, 14. Beleza? Guardem esses números. E agora a gente vai para um assunto que ele é muito relevante. Distribuição eletrônica. O que que é isso? Na verdade, distribuição eletrônica, ele nada mais é do que como eu vou distribuir os elétrons nas camadas, ou seja, nos subníveis. Nós vamos ver distribuição eletrônica por subníveis, não por camadas, beleza? Porque por camadas vocês vão ver que dá errado. Ok? Então a gente sempre vai distribuir por subníveis. Por que é importante saber dessa distribuição eletrônica? É importante porque é ela que vai nos dar muitas das características químicas e até de certa forma em alguns graus maiores, características físicas da matéria, da molécula, como a gente vai encontrar na natureza. Então todas as características físico-químicas da matéria, muitas vezes elas são relacionadas com a distribuição eletrônica. Ok? Então a gente tem que entender mais ou menos como funciona. Professor, os vestibulares vão me cobrar a distribuição eletrônica de um elemento? Eu vou ter que saber fazer a distribuição eletrônica no vestibular? Meu jovem gafanhoto, provavelmente não. Tá? Os vestibulares já não cobram mais tanto essa parte de distribuição eletrônica. É pouco comum você ver essa distribuição eletrônica. Assim, faça a distribuição eletrônica de fulano. Não, pouco comum isso acontecer hoje em dia. Porém, saber fazer uma boa distribuição eletrônica muitas vezes se salva em alguma questão. Tá bom? Às vezes a distribuição eletrônica ela não é o resultado final do seu exercício. Porém, ela pode te ajudar na resolução. Então, é importante você saber, pelo menos, ter ideia de como funciona uma distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, o que ela é, então? Os elétrons eles são distribuídos, né, nos níveis e subníveis, segundo uma ordem crescente de energia descrita num diagrama conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Então, a ordem conforme eu vou distribuir esses elétrons, aonde eu vou colocar eles primeiro e depois, são definidos por questões energéticas. Lembra que eu falei pra vocês? A natureza é preguiçosa, cara. Então, se ela puder ir primeiro num subnível que é menos energético, vai, né? Então, os elétrons vão preferir serem colocados primeiro em subníveis menos energéticos, né? Subníveis de menor energia, para depois irem preenchendo aqueles de maior energia. Ok? Tranquilo? Então vocês precisam saber que o diagrama de Linus-Pauling, esse cara aqui que ele aparece várias vezes na química, tá? Linus-Pauling apareceu várias vezes na química. O diagrama dele segue uma ordem energética. Por isso que vocês vão ver que não é uma distribuição bonitinha, assim, seguindo uma ordem aí linear das coisas como a gente esperaria. Vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas é porque a distribuição está seguindo uma ordem energética. Então, os subníveis mais energéticos serão preenchidos depois. Beleza? Por isso que é essa ordem que é colocada pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos dar uma olhada como que funciona. Vou sair de canto para dar bastante espaço de tela para vocês aí. Então, nós temos aí os níveis. Cada nível comporta aí, no máximo essas quantidades de elétrons, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, né? E do lado ali que está colocado aqui, quais são os níveis, né? De 1 a 7. Beleza.
Nós temos aqui em cima a quantidade máxima de elétrons por subnível, né? Então, 2 elétrons no subnível S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Aí a gente vai pensar o seguinte, olha só. O primeiro nível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, quais subníveis podem compor o primeiro nível? Apenas o subnível S, certo? Porque esse subnível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, o primeiro nível, ele tem um máximo de 2 elétrons, ele só pode ser composto por um subnível S. Certo? Esse 1 aqui na frente, ele vem para te indicar que é o subnível S da primeira camada, do primeiro nível, beleza? Porque a gente vai ver que todas as camadas aqui vão ter subníveis S, por exemplo. Só que se eu só colocar o S aqui, esse S ele é referente ao segundo nível, terceiro, quarta, quinta, sexta ou sétima camada, né? Então a gente coloca o 1 na frente, indicando que ó, é o subnível S da primeira camada, beleza? Então, a primeira camada é composta de apenas um subnível, que é o subnível S. Se a gente pegar a segunda camada, então, ela tem um máximo de 8 elétrons. Esses 8 elétrons, então, tem que ser subnível S e P. Porque, olha, subnível S cabem 2, subnível P cabem 6. Beleza? Então, 2 com 6, dando um total de 8. Então, por isso que são subníveis S e P que estão compondo aí o nível 2. Lembrando, olha lá, o 2 na frente dos subníveis nada mais está indicando do que ao nível, né, de pertença aí do subnível. Né? Então, por exemplo, o subnível S aqui, ele está com 2 na frente, então esse subnível pertence ao nível 2. Beleza? E assim vão ser para todas as minhas camadas. Né? Então, a terceira camada vai ter que ser 3S, 3P, 3D. A quarta camada já vai ter que ser o quê? 4S, 4P, 4D e 4F, para completar 32. E é óbvio que daí da quinta para frente vai ser um repeteco dessas outras três aqui, né? Que vai ser 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D e 7S, 7P. Beleza? Aqui está montado o diagraminha, mais ou menos, né? Agora a gente vai ver como que faz a distribuição. Então a gente sabe que os elétrons vão ter que estar distribuídos ao todo nesse diagrama. Agora o diagrama ele vai seguir sempre essa ordem do que a gente chama de ordem das diagonais. Olha só, eu vou sempre seguir essa ordem para distribuir os elétrons. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar sempre pelo subnível 1S. Tá, eu tenho uma quantidade X de elétrons, né, e vou começando. Então eu coloco primeiro 2, que é aqui, que é o máximo que comporta, então eu só posso colocar 2 aqui. Posso colocar menos que 2, professor? Por exemplo, o hidrogênio, que tem um elétron só. Tudo bem, esse um elétron fica aqui. Eu nunca posso passar do limite do subnível. Então, se o subnível S comporta 2, são 2 elétrons que vai aqui. Beleza? Se você tiver menos, pode pôr. Agora, se você tiver mais, o restante vai para onde? Seguindo a ordem, é para o 2S. Depois, eu vou para o 2P, 3S, 3P. E aí, olha só, se a gente seguisse por linha, o que aconteceria? Eu iria primeiro, né, 1S, daí depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P e 4D, se a gente fosse na linha. Mas como é diagonal, olha só, é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. O 4S, ele é preenchido antes do 3D, mesmo esse 3D sendo um subnível de um nível energético mais interno, tá? Por isso que a gente tem que seguir o diagrama de Linus Pauling. Não podemos fazer a distribuição por camadas, seguindo linhas, certo? Por quê? Porque a gente não respeita daí a questão dos níveis energéticos, a gente não está respeitando a quantidade de energia necessária para a gente conseguir fazer distribuições aqui. Lembrando que os mais energéticos, aqueles com energia mais elevada, são preenchidos depois, né? Então, olha só, seguindo aí a bolinha, ela vai mostrar mais ou menos aí como é que a gente segue a ordem de distribuição. Olha lá, certo? Aí vem 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Beleza? Então, essa é a ordem de distribuição. Então, demonstra, né, a distribuição eletrônica, o que é? Demonstra como os elétrons estão inseridos nos níveis e subníveis do átomo, né?
para átomos neutros. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para átomos neutros, que são os átomos que estão lá na tabela periódica do jeito que a gente vê. Beleza? Vamos começar com o ferro, que é 26 o número atômico do ferro. Veja, se o ferro tem número atômico 26, então quer dizer que ele tem que ter 26 elétrons. Então a gente começa com um S. Se eu colocar um S26, jogar os 26 elétrons no primeiro subnível, eu posso? Não, porque o primeiro subnível, né, o subnível S, ele só comporta no máximo 2 elétrons. Então eu não posso. Eu tenho que pôr só 2. E aí ficam faltando, eu continuar distribuindo aí, então 24 elétrons. Beleza? Eram 26, 2 eu já coloquei no subnível 1S. Qual que é o próximo subnível se a gente seguir aqui? Ó? O próximo subnível agora, seguindo o diagrama, é o subnível 2S. Eu posso jogar então 24 elétrons no subnível 2S? Não, não posso, porque como eu falei, o S comporta no máximo 2. Então eu colocaria 2 e ficariam faltando 22 elétrons. Beleza? O próximo subnível que eu vou distribuir agora, depois do 2S, seguindo a ordem de Linus Pauling, é o 2P. Posso colocar os 22 elétrons no 2P? Não posso. O P comporta no máximo 6 elétrons. Então eu vou colocar 6 e vão sobrar 16, certo? Vão ficar faltando 16 elétrons para eu distribuir. Sigo a ordem aí. Depois do 2P eu venho para o 3S, beleza? Então vamos lá. Posso 16 no 3S? Não, subnível S, só 2 elétrons, marmelada. Pô, então vamos lá. Então 2 elétrons vai ficar com 14 elétrons, certo? Dou continuidade. 3P é o próximo subnível. 3P vão 6 elétrons, né? Nível a quantidade máxima, ficou faltando 8. Próximo subnível é o 4S. Então 4S cabe 2, coloco 2 ali, vão ficar faltando 6 elétrons. Depois do 4S, se a gente vir aqui para o diagrama, depois do 4S, a gente vai para o 3D. O D comportaria no máximo 10. Como eu tenho 6 elétrons, eu posso colocar esses 6, todos esses faltantes, no D. Porque, veja, o máximo dele é 10. Então, menos do que isso eu posso colocar. Então, eu terminaria com D6. Essa é toda a minha distribuição eletrônica, escrita de forma linear, tá bom? Você pode montar o diagrama desse jeito e ir colocando um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Sem problema nenhum, beleza? Essa é só um escrito linear. Aí, galera, o que é importante a gente ver, né? Existem alguns detalhes, algumas coisas que é importante a gente observar na distribuição eletrônica. Primeira coisa mais importante, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo que ele é o que tem um número maior na frente? 4, certo? Então quer dizer que ele faz parte da quarta camada, do quarto nível energético. Então quer dizer que o quarto nível energético, a quarta camada, é a camada mais externa, certo? Porque nós temos a camada 1, 2, 3, né? E a quarta camada. Se a gente olhar para essa distribuição, fica mais fácil, ó, 1S, né? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Beleza? Essa, por ser a camada mais externa, é a camada que nós vamos chamar de camada de valência. Beleza? É sempre a camada mais externa da distribuição eletrônica. Ela vai ser a camada de valência. Por que ela é importante, galera? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar das teorias de ligação química. Tá? Nessa parte de teoria de ligação química, saber qual é a camada de valência é muito importante. Beleza? O 3D6, ele é o subnível mais energético. Não confundam camada de valência com subnível mais energético. Beleza? Ele foi o último a ser preenchido. Quer dizer que ele é o que tem a maior energia possível, né? Foi o último carinha a ser escolhido no baile, porque ele era o mais feio. Mentira, porque ele era o mais energético, tá bom? Eu, por exemplo, era o primeiro a ser escolhido no baile, porque eu sou gatíssimo, certo? Não, antes eu tinha cabelo na época, tá? Quando eu tinha, até os meus 18 anos eu tive cabelo, eu perdi cabelo cedo. E pra ajudar agora eu tô ficando com a barba branca cedo também, maravilha, né? Careca, grisalho, de barba, né? Eu falei assim, porque eu pensava assim, olha que beleza, né? Eu não tenho cabelo, nunca vou ficar grisalho, vou ficar com o cabelo branco, né? Mas agora a barba vai ficar branca, maravilha, né? Mas a gente pinta, né? E se alguém fala assim, mas é preto assim, ó, pintei e paguei, é meu, acabou, né? Assim que funciona. Então, não confundam, galera, subnível mais energético com camada de valência. Subnível mais energético significa que é aquele subnível que foi o último a ser escolhido porque era
muito mais energética. Então os elétrons preferiram ir para todos esses subníveis para depois ir nesse cara. Tá? É o que restou, então vamos com ele, né? Agora, a camada de valência é a camada mais externa, né? E ela comporta todos os subníveis que tiver ali dentro dela, beleza? Show de bola? Ok? Tranquilo? No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Fórmula percentual. O que seria a fórmula percentual? Ela representa a percentagem ou porcentagem em massa de cada elemento no composto. Frisa bem que é em massa, tá bom, galera? Não é em quantidade de matérias. Então vamos lá ver, por exemplo. A massa da molécula sempre vai representar 100%, ok? Como que ficaria a fórmula percentual do metano? Que a fórmula molecular dele é CH4. Bem, qual é a massa do carbono? 12 unidades atômicas. E do hidrogênio? 1. Temos um único carbono. Então, de carbonos temos uma massa total de 12 unidades. O hidrogênio nós temos 4. Então, o total de massa do hidrogênio é 4 unidades atômicas. Beleza? Isso me dá uma massa de 16 unidades atômicas. Isso aqui é a massa molecular, então ela corresponde a 100%. Ok? 12 unidades atômicas corresponde a quantos por cento? E 4 unidades atômicas corresponde a quantos por cento? Né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha lá, 16 é 100%. Eu não falei que era só a regra de 3? Taca-lhe pau na regra de 3. 16 não é 100%? Então 12 vai ser quantos por cento? Faz a regrinha de 3 aí e a gente vai chegar que a quantidade é exatamente aí. Opa, pulei. 75%. Beleza? Fiz a regrinha de 3, cheguei no valor de 75%. E agora o hidrogênio, vamos lá ver? Vai ter que ser 25%. Por quê, professor? Veja, o 100% não é o total? 75% é só carbono. Fica faltando quanto para 100%? 25%. Então você não precisa nem fazer cálculo, mas se você fosse fazer, faz a regra de 3. 16 é 100%. 4, porque tem que lembrar que hidrogênios são 4 hidrogênios, cada um com massa 1. Então 4 gramas correspondem a quantos por cento? E aí você vai chegar em 25%. Beleza? Que é isso aqui, ó. Entendeu? Fácil, né? Olha lá. Então, se a gente for representar essa fórmula percentual, a gente vai dizer o seguinte, ó, são 75% de carbono para 25% de hidrogênio. A gente representa desse jeito, com as porcentagens ou percentagens aqui embaixo, beleza? Então, outra fórmula, né, para se expressar o CH4 é C75%, H25%. Vocês já viram isso alguma vez? Provavelmente não. Ou poucos que viram, tá? Porque é muito pouco utilizado isso. Pode ser sim utilizado, mas quase nunca. Temos outro tipo de fórmula química, que é a fórmula mínima ou dita empírica, beleza? Que é uma fórmula que vai dar os menores valores, né, inteiros de cada componente daquela molécula. Olha lá. Indica a proporção de cada elemento no composto, através dos menores valores inteiros em mol possíveis. Em mol por quê? Porque em quantidade de matéria, tá? Não é mais em massa como era a porcentagem que era em massa. Percebem? Então, devemos encontrar a quantidade de matéria de cada elemento. Primeiro, tomar cada porcentagem como massa. Então, eu parto da fórmula porcentagem em massa.
Dividir cada massa pela respectiva massa atômica. Dividir cada massa pelo menor resultado obtido e, se necessário, multiplicar por valor adequado. Vamos fazendo por partes? Então, olha lá. Determine a fórmula mínima do N 35%, H 5%, O 60%. Esse porcentagem é maior do que devia. Então, tomar cada porcentagem como se fosse uma massa. Então, como se eu falasse que eu tenho, olha, 35 gramas de nitrogênio, tenho 5 gramas de hidrogênio e 60 gramas de oxigênio. Né? Beleza. Eu divido cada uma dessas massas pela respectiva massa atômica. Ou seja, eu vou pegar 35 do nitrogênio e dividir por 14, porque a massa atômica do nitrogênio, é 14. Do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Fazendo essa divisão, eu obtenho 2,5 para o nitrogênio, 5 para o hidrogênio e 3,75 para o oxigênio. É mais ou menos como se eu estivesse falando assim, olha, para essas porcentagens, eu tenho que ter 2,5 mol de nitrogênio, 5 mol de hidrogênio e 3,75 mol de oxigênio. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir cada valor pelo menor resultado obtido. No caso aqui é 2,5. Então eu vou dividir isso por 2,5, isso por 2,5, isso por 2,5. Então, 2,5 por 2,5, 2,5, 5 por 2,5, 3,75 por 2,5. O primeiro resultado vai me dar 1, certo? Porque a ideia é sempre você tentar pegar pelo menos um deles, seja um inteiro, tá? Se não der, depois a gente vai fazer a multiplicação por um número maior para sumir com as vírgulas. 5 por 2,5 vai me dar 2 e 3,75 por 2,5 vai me dar 1,5. Veja, se não fosse para esse caso, vamos supor que eu não tivesse oxigênio na estrutura, eu poderia parar aqui e falar que eu tenho 1 de nitrogênio para 2 de hidrogênio. Porém, eu tenho oxigênio e o oxigênio me deu um número com vírgula. Como na fórmula mínima eu tenho que representar números com números inteiros, eu tenho que multiplicar agora, se necessário, multiplicar por um valor adequado para chegar ao número inteiro. Então, como que eu faço para chegar no número inteiro aqui? Bem, 1,5 eu posso multiplicar pelo menor número possível que eu posso multiplicar para ficar inteiro. Seria por 2, né? Então, eu multiplico tudo por 2, porque o que eu fizer para um, eu tenho que fazer para os outros, para poder chegar no número inteiro, todos eles sendo números inteiros. Então, 1 vezes 2 vai me dar 2, 2 vezes 2 vai me dar 4, e 1,5 vezes 2 vai me dar 3. Então, olha só, então quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios para 4 hidrogênios e para 3 oxigênios. Então, a fórmula mínima dessa estrutura é N2H4O3, tá? Veja, a fórmula mínima representa a quantidade dos átomos na molécula como ela está na natureza? Não. Isso aqui é a representação mínima. Pode ser que seja N, por exemplo, N4H8O6, a fórmula molecular exata. Ou seja, como ela se apresenta na natureza. Beleza? Então tem que tomar cuidado, que a fórmula mínima não representa a quantidade dos átomos da molécula como ela está presente na natureza. Beleza? Então vamos lá. Essa é a fórmula mínima. Agora a gente tem que falar da fórmula molecular. Ela é a mais interessante para a gente, porque ela vai nos dizer as razões exatas, as quantidades exatas de cada átomo, de cada elemento na minha molécula, como ela se apresenta na natureza mesmo. Beleza? Então, olha lá, o que é a fórmula molecular? Ela indica o número de átomos de cada elemento na substância. Né? Então, representa também a quantidade de matéria de cada elemento por mol de substância. Por exemplo, H2O. H2O, eu estou dizendo, são 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Porque a molécula de água é assim, certo? Na natureza, toda molécula de água ela vai se comportar dessa forma. Vai ter 1 átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Então, essa é a fórmula molecular da água. Como que eu determino a fórmula molecular? Primeiro, determinar a massa da fórmula mínima, né? E depois pegar essa massa, né, da fórmula mínima, multiplicar por um x para obter a massa molecular. Enfim, vamos fazer, que é mais fácil, em vez de ficar falando aqui? Olha só. Exemplo. Um composto apresenta a fórmula mínima CH2. Sabendo que sua massa molecular é 42 unidades atômicas, determine sua fórmula molecular. Bem, então beleza. A minha massa molecular é 42 unidades atômicas, ou posso pensar que a massa molar é 42 gramas por mol. Olha só, beleza? Já posso pensar dessa forma. Então, dados. O carbono, a gente sabe que a massa dele é 12 unidades atômicas e o hidrogênio é 1. Vou determinar a massa da fórmula mínima. Se eu pensar na fórmula mínima CH2, seriam 12 do carbono mais 2 de hidrogênio, vai me dar 14. Então, na fórmula mínima, a minha molécula deveria ter massa de 14 unidades atômicas. Beleza. Vou fazer a próxima etapa. Vou pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x para ver como eu chego em 42. Né? Quantas vezes esse 14 tem que ser multiplicado, tem que ser somado para chegar em 42. E aí eu descubro que esse x vai valer 3, certo?
Então é como se eu tivesse 3 vezes dessa molécula nessa fórmula mínima, como ela está representada, certo? Para chegar em 42 unidades atômicas. Então eu pego esse 3 e multiplico pela fórmula, né? E faço vezes 1x para achar a fórmula molecular. Né? Multiplico pela fórmula mínima e faço vezes 1x para chegar na fórmula molecular. Como assim, professor? Veja só. Passa a régua, pega lá. Então eu faço isso vezes 3. Então eu vou chegar em C3HC, que é justamente a fórmula molecular. Ok? Quer voltar aqui? Esse 3 aqui, então, ele vai nos representar a quantidade de vezes que isso precisa se repetir para chegar no 42, que é a fórmula, né, é a massa molecular aí. Deu para entender isso? Vamos voltar mais um pouquinho para ficar mais claro? Então, aqui são as etapas. Eu vou determinar a massa da fórmula mínima. Segunda etapa, pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x, que eu não sei, para encontrar a massa molecular, ou seja, a massa molecular real, ok? Essa é a massa molecular da fórmula mínima. Devo multiplicar por um x, que eu não sei qual é, para achar a massa molecular real, que eu sei qual é. Vou pegar a fórmula mínima, multiplicar pelo x que eu encontrei lá em cima, para encontrar a fórmula molecular real, certo? Então vamos passo a passo. Nesse exemplo, nós temos aqui o CH2 como fórmula mínima. Mas a gente sabe que a massa molecular desse composto, que tem fórmula mínima CH2, tem 42 unidades atômicas. Então, qual que é a fórmula molecular desse composto real aí? Bem, partindo para os dados. Temos 12 unidades atômicas para o carbono e uma para o hidrogênio. Primeira etapa, determinar a massa da fórmula mínima. Ok. Determinando a massa da fórmula química. A fórmula química é composta por um átomo de carbono, então me dá 12 unidades atômicas. E é composto por 2 átomos de hidrogênio, então me dando 2 unidades atômicas, que me dá um total de 14 unidades atômicas. Beleza, essa é a massa da fórmula mínima. Agora, segunda etapa, pegar a massa da fórmula mínima, multiplicar por um x, que eu não sei qual é, para encontrar a massa molecular real. Então, fazendo isso, eu chego em 14 vezes o x, que tem que dar 42, porque 42 é a massa, né, molecular real, aquela que eu já conheço. Esse x, então, é o 3, né? Porque 3 vezes 14 vai me dar 42. Beleza, já encontrei, é o 3. Terceiro ponto, pego a fórmula mínima, multiplico por esse 3, multiplico por esse x que eu acabei de encontrar, para encontrar a fórmula molecular. Então, olha só, a fórmula mínima é o quê? CH2. Então, pego o C, multiplico por 3 e o 2 multiplico por 3 também, certo? Então, todos esses índices aqui eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 vai me dar 3, 2 vezes 3 vai me dar 6, certo? O 42, ele veio do nosso enunciado, olha só. Aqui é um exemplo de exercício que pode aparecer para vocês, tá? Olha lá aqui no enunciado, ele está mostrando para você, ó, a massa molecular é 42, tá vendo? Ele está falando que a massa do composto é 42, só que o composto está sendo representado com uma fórmula mínima. Agora ele quer que você encontre a fórmula molecular. Beleza? Porque a gente sabe que a fórmula mínima não é a fórmula real. Não é como a molécula se apresenta na natureza. Ela vai se apresentar na natureza aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu passar as etapas. Ela vai se apresentar na natureza como C3H6. Beleza? Essa é a molécula real na natureza. Ok?